Você conhece o Pergunte ao Livro? Uma inteligência artificial via WhatsApp exclusiva para professores, criada para analisar e esclarecer dúvidas sobre os livros didáticos da coleção Interação da Editora do Brasil, aprovados no PNLD 2026, Ensino Médio. Como acessar e utilizar o Pergunte ao Livro? Acesse o site da Editora do Brasil, clique em Pergunte ao Livro no menu superior, escaneie o QR Code ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo número indicado. A partir daí, você pode interagir com o assistente virtual fazendo as perguntas que você desejar. Quais os benefícios do Pergunte ao Livro? Você economiza tempo ao obter respostas rápidas e precisas sobre as obras. Acesse a ferramenta diretamente pelo WhatsApp sem a necessidade de downloads adicionais. E ainda tem acesso às informações detalhadas sobre cada livro da coleção Interação da Editora do Brasil. Aproveite essa ferramenta durante todo o período de avaliação para fazer escolhas alinhadas às suas necessidades pedagógicas. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Masterclass do Ensino Médio em Foco. E o tema de hoje é um tema que me é muito caro, porque vamos conversar sobre filosofia todo dia, interdisciplinaridade no ensino médio. Eu sou Marcos Keller, professor de História de Filosofia, comunicador e podcaster, e terei o prazer de conduzir essa conversa, que é uma das 11 Masterclasses, que são aulas diferenciadas ministradas por especialistas que a Editora do Brasil preparou para discutir pontos relevantes de cada disciplina do ensino médio. E é claro, com dicas e práticas para a sala de aula, para o dia a dia do professor, para o nosso cotidiano e como que a gente pode melhorar também para ser melhor profissional, né, para sermos melhores assim no geral. Então a ideia é isso, buscar a nossa melhora e o nosso desenvolvimento. E para conhecer a coleção Interação, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela também. Vamos citar aqui, você acessa ela na íntegra no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br e eu repito, pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. E o nosso tema de hoje é interdisciplinaridade e como que a filosofia pode e deve dialogar com outras áreas do conhecimento do ensino médio, né? E para entender um pouquinho mais sobre esse olhar integrado e como que ele contribui para a formação crítica dos estudantes. Esse é o nosso plano, essa é a nossa ideia. E como também que aparece na coleção Interação Filosofia, que você vê na íntegra aqui no site pnld.ensinomedio.editoradobrasil.com.br, especificamente numa seção chamada Integrando Saberes. É um papo fundamental para quem quer enriquecer, né, desenvolver as suas práticas pedagógicas. E para nos ajudar nesse bate-papo aqui, é claro, temos pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, grandes autores que vão nos ajudar a entender um pouquinho mais. E nós convidamos o Lier Pires Ferreira, que é professor de Sociologia da Educação Básica, doutor e pós-doutor em Direito, mestre em Relações Internacionais e um dos nossos autores aqui também. Lier, muito bom conversar com você, seja muito bem-vindo a esse bate-papo. Tá tudo bem contigo? Pronto para conversar? Oi, Keller, sempre pronto, né? Um prazer estar contigo mais uma vez e aqui muito bem acompanhado, né? Da Joana, da Renata. Tenho certeza que vai ser uma jornada muito bacana hoje também. Tenho certeza e vamos aprender muito, tá? E gente, de novo, para você aqui que tá acompanhando a gente na live, é para mim também, viu? Para minha formação no dia a dia. Então, tô feliz demais com esse bate-papo. E como ele já falou, temos aqui a Renata Silva, que é doutora, mestra, licenciada em História e professora do ensino superior, também coordenadora da coleção Interação História, e vai falar com a gente sobre essa interdisciplinaridade, que é um tema que muito me agrada, inclusive porque eu tô ali no meio também, sabe? Eu fico meio, meu Deus, como eu faço nesse lugar em que eu estou aqui como professor de História e de Filosofia. Renata, tudo bem contigo? É muito bom ter você aqui conversando com a gente hoje. Pronto para o papo? Oi, Keller. Pronta sim. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço com o Lie, com a Joana. Eu acho que a gente vai ter uma conversa muito boa. Estou muito feliz de estar aqui. Perfeito. Perfeito, muito obrigado, sou feliz mesmo. E também temos a Joana Tolentino, que é
doutora em filosofia, bacharela e mestra em filosofia também, e professora e pesquisadora na área de filosofia. E está aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho mais como que nós podemos melhorar nossas aulas, como a gente pode integrar esses conteúdos para que tudo faça muito mais sentido, tanto para a gente como educador, quanto para os nossos estudantes, que é sempre o nosso foco de trabalho, né? Tudo bem contigo, Joana? Pronto para conversa? Tudo bem, Keller? É uma alegria estar aqui para essa conversa com professores e professoras, com o Liê, com a Renata. Vamos aí divulgando o material, o livro. Show de bola, show de bola. Muito obrigado, Joana. E a gente vai conversar agora. Ah, lembrando, você que tá acompanhando a gente, olha aqui pra mim, nesse momento, rapidinho. Você tá vendo que a galera que vai conversar com a gente é uma galera de alto garbo, elegância, conteúdo, envergadura, tá aqui pra dar essa formação. Então, é um papel, é um bate-papo, é uma conversa, é um dia a dia e é uma formação. Por isso, a Editora do Brasil vai emitir certificados para quem se inscreveu para essa masterclass através do nosso formulário. O certificado ele é enviado por e-mail, para o e-mail que você cadastrou nesse formulário também. E se você perder esse aqui, tudo bem. Vai lá no perfil da Editora do Brasil, onde você vai encontrar o link de inscrição para as outras masterclasses que nós temos, para todas que vão acontecer ainda. E assim você não fica sem certificado. Eu vou dar uma dica: seja um bom amigo professor e manda para aquele colega. Ah, e vai ter uma aqui que envolve literatura. Manda lá o link para colega de literatura, professora de letras, professora de português, porque é importante e ajuda muito a nossa formação. A gente sabe que a vida é corrida, né? Muita coisa acontece, várias escolas, mas é importante nós estarmos sempre focando no nosso desenvolvimento também. E esse aqui, esse momento, essa conversa, essas conversas, né, que nós vamos ter, são muito importantes para isso. Então, manda pro colega, manda lá no grupo da escola, fala, olha só o que está acontecendo, que a Editora do Brasil preparou, que a gente vai entender muito mais e juntos. Tudo bem? Então, conto com você. Se inscreva, tá bom? E vamos lá. Para puxar esse papo e conversar um pouquinho sobre o lugar da filosofia no diálogo com outras áreas. Para puxar essa primeira pergunta, a questão é assim: eu comecei minha formação, por exemplo, em história, né? Amo história, dou aula de história até hoje, acho maravilhoso. E eu sempre tive um gosto muito grande por filosofia, especialmente porque eu não tive na minha formação. Então foi algo que eu gostaria de desenvolver. Minha formação no ensino médio mesmo ficou ausente para mim. E por isso fui fazer universidade, fui me formar e achei maravilhoso. E amo dar aula de filosofia. E tem algumas coisas na filosofia que eu acho que é muito fantástico. Principalmente essa possibilidade de diálogo que a filosofia tem com diversas áreas do saber. Eu consigo conversar entender como que eu posso encaixar conteúdos filosóficos em diversas disciplinas. Eu consigo perceber isso, mas na prática do ensino médio, na prática da sala de aula, nem sempre eu consigo entender, e eu acho que isso também é uma dor, é algo que acontece com outros professores, como que esse diálogo pode acontecer de uma forma estruturada, uma forma que faça sentido dentro do currículo, dentro de um conteúdo de estudo. Porque espontaneamente acontece, né? O professor está falando, você consegue ir lá dialogar, trabalhar, mas como que eu posso trabalhar isso estruturadamente? Como que eu posso trabalhar a importância da interdisciplinariedade quando eu falo sobre ensino de filosofia, da história, hoje em dia? E eu gostaria de puxar essa pergunta, que eu sei que ela é meio complexa, primeiramente para Renata. Me ajuda a entender, Renata, por favor, como que eu faço essa ligação de uma forma estruturada que faça sentido, né? Então, eu acho que é interessante, Keller, a gente começar falando, assim, que eu acho que, a gente hoje está vivendo um momento no ensino médio que a gente está Uhum. retomando essa perspectiva disciplinar, né. E isso não significa invalidar os trabalhos interdisciplinares, mas é importante que a gente perceba, né, que as obras que estão agora inscritas ali no PNLD, elas têm essa característica disciplinar, né? A história, a filosofia, a geografia, a sociologia. E eu acho que eu entendo como professora que esteve 29 anos ali na educação básica, né? Que é muito importante porque dá conforto para nós professores e professoras, né? Isso tem a ver com as nossas identidades profissionais, com as nossas culturas escolares. Então a gente entender, a gente se entende disciplinarmente, mas isso não significa absolutamente que a gente não possa fazer os diálogos interdisciplinares. Mas, assim, entender que esse material didático, né, essa produção da História do Brasil, ela aponta para esse retorno, né, para essa possibilidade. Eu acho que primeiro falar desse conforto que traz para todos nós, professores e professoras que estão ali todos os dias na educação básica, e só nós sabemos a importância de ter esse material de apoio. Mas, assim,
E é isso, assim, a partir disso, né, falando isso, acho que isso tendo ali como um pressuposto, a gente pode pensar sim em diálogos, múltiplos diálogos interdisciplinares, né, entre a história e a filosofia, né. Então, assim, a gente está numa mesma área, isso é muito bom, né, eu acho que isso é importante, assim. Então eu queria começar falando isso. Perfeito, perfeito. E é legal lembrar, porque realmente, com as mudanças que a gente teve, né, recentemente, muita coisa aconteceu, voltou um pouco para esse olhar da própria disciplina, né? E é confortável você ter a disciplina, mas é muito legal quando a gente consegue trabalhar interdisciplinariamente. Então é bom saber que a gente ainda tem como fazer isso, que isso não perdeu de perspectiva. Eu queria estender essa pergunta para Joana também. Como que eu posso fazer esse diálogo de uma forma estruturada? Como que funciona na prática do ensino médio? Como que eu mantenho viva essa interdisciplinariedade de uma maneira que funciona? Esse é um tema importante, assim, né, sensível para a filosofia, porque, como você bem sinalizou, a filosofia já se estrutura, né, dentro das suas áreas da filosofia, nesse diálogo, né, na epistemologia, na lógica, na filosofia da ciência, na estética. Ao mesmo tempo, a filosofia esteve durante muitos anos, né, na nossa história da educação, assim como a sociologia, diluídas, né? Não precisa ser disciplina, né? Podem ser conteúdos que estão em outras disciplinas, né? E a gente está tendo oportunidade nesse momento de nem uma coisa nem outra, né? De ter, como a Renata falou, essa afirmação das disciplinas, da importância, né, das especificidades de cada uma das disciplinas, por exemplo, de cada uma das disciplinas das ciências humanas e sociais aplicadas, né? Já que estamos falando dessa coleção. E, ao mesmo tempo, né, a coleção ela já parte desse diálogo interdisciplinar. Os livros, as obras já foram construídas pensando em estruturar esse diálogo, né, essa interdisciplinaridade, facilitando a vida, né, do docente, da docente em sala de aula, nas escolas, né, e muito até através de temas, né, que nos abordam nesse momento, né, contemporâneos, como os temas transversais, e outros, né, que nos interrogam e tamanha complexidade, né, exigem uma resposta que não é apenas de cada disciplina, né, mas que agrega na especificidade ali que cada disciplina tem, né. Então é um momento bastante propício para a gente fazer as duas coisas, né, ter esse conforto e essa identidade que a nossa formação nos deu e, ao mesmo tempo, enfrentar, às vezes, essa formação que foi feita de forma meio atomizada, com pouco diálogo entre as disciplinas, e agora a gente pode, né, com as obras também, dar esse suporte aos docentes para realizarem isso na prática. Perfeito, perfeito. Consigo refletir muito bem sobre isso, porque realmente eu sinto que muito do que a gente cresce na escola é justamente na hora que a gente consegue fazer essa conversa, né? Apesar de nunca ter deixado a própria cátedra, a própria área de trabalho. Eu vou estender essa pergunta novamente para Renata, no sentido de que eu queria ver qual que é o seu ponto de vista, Renata, quando a gente fala sobre como que eu integro essa filosofia com a história. Dá para entender. Eu consigo entender como é que eu faço isso, mas como que eu faço isso com outras disciplinas e o que seria essa estrutura que a gente está levantando? Né? Porque a gente conversou um pouco sobre uma forma estruturada antes, mas o que seria essa estrutura que a gente tá propondo? Ela é um currículo fechado? Ela é uma apostila que começa do ponto A ao ponto B? Ela é um diálogo com os professores? Num ponto de vista um pouco mais prático, assim, você consegue me ajudar a entender um pouco disso? Uhum. Eu acho que a gente tem uma preocupação, né, nós como autores de livro didático, enfim, o que eu acho que a gente pensar, acho que o que existe de comum e o que a gente pode ressaltar é essa questão dos pressupostos que estão colocados na produção de um livro didático. Então, quando a gente pensa que tanto história quanto filosofia está preocupada com a diversidade de saberes, né, com uma pluralidade de perspectivas, né, pensando ali que a gente tem que fazer discussões ligadas a gênero, sexualidade, etnia, né, quando a gente está ligado a perspectivas teóricas do campo da decolonialidade, né, enfim, pensando aí que a gente precisa dar voz, né, a personagens, a sujeitos que foram tradicionalmente subalternizados. Então, esse compromisso, né, que nos afasta, por exemplo, de uma história única, né, ou de uma filosofia única, que traz uma dimensão plural, e esses pressupostos que movem tanto a história quanto a filosofia, acho que já são um ponto de partida
para a gente pensar nas nossas conexões interdisciplinares, né? Então, assim, é muito mais fácil quando a gente afina, quando a gente consegue comungar ali desses mesmos pressupostos. Porque a gente entendendo e vendo isso refletido na obra didática, é muito fácil você pensar, né, no momento de reunião na escola, né, no momento de troca, você pensar em usar determinada sessão, ou aquela sessão vai te remeter a algum projeto comum, mas é entender que existe uma dimensão não só do conteúdo, né, mas também uma dimensão axiológica, dos Uhum. valores. Né? Então, assim, o currículo é muito mais do que uma programação ali dos conteúdos. Né? A gente entende, né, os estudiosos de currículo entendem que o currículo é tudo junto. Né? Qual é a carga horária de história e filosofia na escola, se tem projeto cultural na escola ou se não tem, se tem prova bimestral ou se não tem, se você pode fazer trabalho em dupla ou só prova. Então, tudo isso diz do currículo. Então, a gente perceber e discutir isso dentro das nossas equipes, promovendo encontros entre as equipes, isso é muito importante, porque a gente está. O currículo é esse percurso, né? Então, a gente pode construir esse percurso dentro da escola de um jeito mais integrado. Né? Então, acho que é Perfeito. importante a gente se relacionar e pensar em termos desses valores pressupostos, dessa dimensão axiológica que as obras podem trazer para a gente. Né? Perfeito, perfeito. E aí quando a gente pega um bom material didático, que foi bem construído, que tem esses nortes, né, esses pontos axiológicos, como você mesmo colocou, e que se conversam dessa forma, facilita muito mais essa integração, tanto para os professores que querem trabalhar juntos ou que querem comunicar, né, as disciplinas, até um trabalho que seja extra classe, por exemplo, você pode realizar com muito mais facilidade, porque já tem uma proposta, um ponto de vista mesmo de construção conjunta, quanto para o estudante, que percebe como faz sentido esses pontos, porque está trabalhando materiais que eles são semelhantes dessa forma. Isso é muito legal. E agora eu volto para a Joana com uma pergunta ainda mais difícil, Joana, então me ajuda a entender. Beleza, filosofia, história, sociologia ali do lado, eu entendi como que eu consigo integrar essas disciplinas. Tá. E a matemática, as ciências, ciência da natureza, a linguagem, e essas outras áreas que a uma primeira vista, né, a uma primeira vista do estudante, uma primeira vista do próprio professor mesmo, talvez você não consiga ver inicialmente esses pontos de convergência, esses pontos que a Renata tão bem colocou, que às vezes estão muito mais claros, por exemplo, na integração com sociologia, com a filosofia, com a história, com a geografia que está ali do lado. Então, como que eu faço? Qual é o desafio? Como que eu faço para conseguir integrar? Dialogando ainda com a questão anterior, né, queria dizer que a nossa obra traz, né, para dentro da própria fundamentação dela essas questões dos atravessamentos da história, da própria filosofia, né, e a geografia dos saberes filosóficos, né? Hum, Então, esse diálogo com a filosofia, entre a filosofia e a história, a geografia e a sociologia, através de muitos temas afins, né? Isso está bem desenhado no livro, como você bem colocou. Eu diria que essa interdisciplinaridade que abre para as demais disciplinas, né, disciplinas de outras áreas, né, nessa configuração da BNCC, nessa configuração da reforma do ensino médio, é uma oportunidade muito rica, porque às vezes o docente de filosofia se sente até um pouco aprisionado nessa área de ciências humanas e sociais aplicadas, porque a gente tem isso forte, né, talvez muito pelas questões axiológicas, né, como a Renata salientou, mas a gente tem áreas da filosofia, como a lógica, né, como a epistemologia, que, embora também discuta os princípios epistemológicos das ciências humanas, estão ali também discutindo, né, enfim, essa estrutura e as revoluções científicas dentro da própria filosofia da ciência, a estética, né, a filosofia da linguagem, eu diria que também no próprio fazer filosófico, na medida que não tem um fazer filosófico sem a mediação da leitura do texto, né, da escrita filosófica, então também, né, dialogando com essa área de linguagens, tanto na área das artes, né, na estética, na filosofia da arte,
como também nesse fazer, né? nessa prática, né? Filosófica muito próxima a uma prática da redação, especialmente quando a redação está ali próxima ao ensaio, ao texto dissertativo, argumentativo, né? A gente está estruturando a argumentação, observando essa argumentação no texto, como ela é feita, fazendo, né? Trazendo isso para que a aluna coloque em prática, né? Essa argumentação no texto que vai criar, né? Então, são oportunidades também de trabalhar mais essas outras áreas da filosofia que não se restringem às ciências humanas e estão aí presentes na obra, presentes no livro, com vários diálogos também, né, dentro da lógica, com a matemática, com essas outras disciplinas também. Perfeito, perfeito. Olha que bacana. E novamente eu puxo que, primeiro, que é muito legal estar conversando com você, Joana, com você, Renata, aqui. E que eu vou conversar com ele, puxar ele daqui a pouquinho para um papo, para uma outra pergunta bem difícil também que eu quero entender. Mas é muito bom conversar com vocês, porque, bom, são, né, autoras, são pessoas que desenvolvem pesquisa, são pessoas que constroem currículos, né, que trabalham com essa estruturação de currículo. Então, o livro ele começa a fazer muito mais sentido, o material começa a fazer muito mais sentido, o próprio conteúdo ele começa a fazer muito sentido quando eu tenho a possibilidade de conversar. E eu tenho certeza que os professores estão ouvindo a gente, que estão acompanhando a gente agora, estão nos vendo, vão conseguir sacar isso, como as coisas se conectam com certo brilhantismo mesmo na forma como você trabalha. De novo, sem perder a característica da disciplina, porque é um medo que muito professor teve por muito tempo, da minha disciplina ser descaracterizada, né? Então por que que eu me formei? Então por que que eu estudei, né? Onde é que foi parar meu livro? Como é que foi parar o meu trabalho? Não, são através de áreas, através de posturas estruturais, né? De nortes mesmo, desses pontos axiológicos que já integram, e é só a gente saber olhar, aproveitar essas integrações, aproveitar esses pontos. E novamente, quando você tem materiais que se conversam tão bem, autores que se conversam tão bem, você tem essa ligação de uma maneira muito mais nítida, com muito mais sentido, tanto para o professor quanto para o estudante. Isso é um ponto que eu acho muito importante. E aí, agora eu quero puxar o Lier aqui para conversar comigo num outro ponto, porque eu tive o prazer, né, de dar uma olhada na coleção Interação Filosofia, de já tá aqui, tô pronto para trabalhar com ela, quero muito conversar com ela, quero muito utilizar ela com meus estudantes no ensino médio, na escola pública aqui em São Paulo, quero bastante trabalhar, porque tem algumas coisas que eu achei muito legais, assim. Uma das sessões que eu achei muito bacana foi, e tem a ver com esse tema que a gente está conversando, é uma sessão chamada Integrando Saberes, porque achei muito legal a proposta, porque me parece que ela tem justamente essa ideia de como que eu integro áreas diferentes, saberes diferentes, muitos pontos que a gente não via, né, na discussão de filosofia, que ficava meio à margem, ali o professor tinha que ele mesmo, porque tem uma relação com uma determinada linha cultural, com uma determinada disciplina, ele mesmo que puxava ali, que conversava, que observava o meio dele para poder puxar aquele assunto, agora está ali presente, com imagem, né, com estrutura, com um texto muito claro, focado para o estudante, isso é algo que eu achei muito legal. Então, a minha pergunta para você ler agora é como que foi pensada essa sessão, né? Qual que é o papel dessas conexões no desenvolvimento do pensamento do professor, porque é um estudo professor também, mas principalmente no pensamento crítico dos estudantes, porque é um ponto que, para mim, ele tem muito essa presença de uma inovação, sabe? Que eu tô vendo aqui comigo uma conversa, eu tô vendo aqui comigo um conteúdo que até tinha na minha aula, mas tinha na minha aula porque eu precisava ir atrás, porque eu precisava buscar aquele conteúdo, e agora ele está comigo, né? Eu preciso só ampliar ele, desenvolver ele um pouco mais. Não sei se fez sentido a minha pergunta, Lier, me ajuda aqui. Se não fez, eu dou um jeito. Oi, Keller, faz todo sentido, sim. E aí eu queria retornar um ponto, um pouco, que é o seguinte: a filosofia e o ensino de filosofia não é diferente disso. Uhum. Né? Ele parte muito da perspectiva do indagar-se constantemente, né? Indagar-se sobre a vida, sobre a realidade que nos cerca, essa capacidade que é essencialmente humana de nós produzirmos conhecimento, né, a partir do estranhamento da realidade, né, e na que nós vivemos. Então, a gente vai pensar em questões absolutamente fundamentais, como, por exemplo, o que é pensar, né? A diferença entre pensar e conhecer, né? Pensar a filosofia não como uma singularidade inscrita em uma determinada origem cultural, civilizacional,
né, mas pensar a filosofia na sua pluralidade de perspectivas, né? Uma filosofia grega, uma filosofia, né, egípcia, uma filosofia africana, uma filosofia chinesa, né, uma filosofia que vai se constituir, né, e se reconstruir em diferentes modos, em diferentes lugares, em diferentes temporalidades. Né? Isso nos ajuda a pensar como nos tornamos, quem nós somos, né? De fato, o que nos afeta, né? Aquilo que nos atinge, nos impacta, com que nós coexistimos, né? No eixo tempo-espaço, conosco, com os outros. Né? Tudo isso faz parte de uma construção, né? Que está muito viva na nossa obra. Né? A nossa obra ela parte dessa perspectiva, né? De que essa indagação plural, né? Ela é uma essência do trabalho filosófico e não é diferente da filosofia que se desenvolve no ambiente escolar. É evidente, né, que o livro não pretende dar uma resposta cabal, definitiva a essas questões. Na verdade, eu acho que ele se coloca muito num plano, num patamar que você acaba de destacar, Keller, na tua fala, que é auxiliar os professores e os alunos, né, a fazer esse percurso conjuntamente. Né? Ele não é exatamente um manual, ele não é exatamente um guia, mas ele é um espaço de compartilhamento de vivências, saberes, experiências. Né? Ele também parte de uma pluralidade de autores, né? Autores e autoras que têm formações, vivências, inserções profissionais diferentes, né? Pessoas que estão ali no chão da escola, produzindo cotidianamente, né? Sobre a perspectiva filosófica e, de alguma forma, também enfrentando os mesmos desafios que você vive como professor de História e Filosofia em São Paulo, na rede pública do Estado, mas que os nossos colegas professores também vivenciam nas suas redes, né, públicas e privadas. Então, assim, um pouco desse é o espírito da obra. E aí, falando desse espírito, né, consigo me conectar mais diretamente a essa sessão, né, a qual você se referiu, que é Integrando Saberes, que é uma sessão que foi pensada, de alguma forma, para associar, correlacionar, né, por exemplo, as múltiplas possibilidades de temas que são trabalhados, né, primeiramente, dentro das unidades da obra, né, mas fundamentalmente também com outras disciplinas, favorecendo exatamente essa perspectiva da interdisciplinaridade que você colocava recentemente aí, né, para a Renata, né, para a Joana, né, e a gente pode pensar assim de forma muito objetiva. Né? Como é que a gente vai desenvolver pensamento crítico? Né? Por exemplo, a filosofia vai estimular a capacidade de questionamento, reflexão, análise lógica, etc. E a história vai nos fornecer, por exemplo, os contextos reais em que esses conceitos foram e são aplicados, né? Permitindo que, com professores e alunos e até os familiares, né, avaliem criticamente as ações humanas ao longo do eixo tempo-espaço. Né? Quando nós falamos, por exemplo, em realidades sociais e políticas, a filosofia vai ajudar a entender as teorias, né? Democracia, autoritarismo, etc. A história vai nos mostrar, por exemplo, como é que essas ideias se materializam no eixo tempo-espaço em diferentes sociedades. Né? Vai nos ajudar a pensar, por exemplo, desde a Grécia Antiga, né? Passando pelas comunidades asiáticas, africanas, né? E para pensar as sociedades contemporâneas. Então, em vários outros contextos, como, por exemplo, ética e cidadania, em que as discussões filosóficas sobre a moral, né, a questão do utilitarismo, o dever em Kant, né, vão se relacionar, por exemplo, a eventos históricos concretos, como a escravidão, né, as guerras e os movimentos sociais. Então, assim, essa sessão, né, ela é uma sessão muito bacana para pensar essa questão mais ampla da interdisciplinaridade. Eu acho que a gente ganha muito nesse diálogo cotidiano com os professores, com os alunos, né, e com as sessões da obra, mas não apenas da obra de filosofia, mas das próprias obras, né, da nossa coleção, que são obras constituídas a partir de uma perspectiva reflexiva, crítica e dialogal. Perfeito, perfeito. Me ajuda muito a compreender. E eu vou aproveitar, né, que eu estou aqui na presença de autores para falar. E tem a sessão, falando nisso, que é maravilhosa, tá? Falando nisso, é uma sessão, quando eu olhei assim, tá trazendo alguns pontos de filosofia de outras culturas para discussão também, que é outro campo incrível de trabalho pro professor, tá? Então, só para deixar essa possibilidade aqui. Renata, Joana, gostariam de acrescentar alguma coisa? Eu queria acrescentar que eu acho que é interessante, assim, que o Lia traz, assim,
É uma preocupação que a gente tem com o estudante, né, poder fornecer de alguma forma, né, promover essa discussão, e também para os profissionais da educação. É verdade. Os docentes ganham, né, com essa perspectiva, com sessões como essa, né, no livro de história também a gente tem, porque nessa vida corrida da sala de aula, a gente sabe o quanto é difícil, né, às vezes o professor e a professora trabalham em 2, 3, 4 escolas, já trabalhei em 5 escolas ao mesmo tempo. Então, sessões como essa, elas atendem não só à aprendizagem dos estudantes, né, dimensão integrada, né, essa dimensão dos contextos históricos, né, das atribuições das ideias filosóficas, enfim, como o Lie bem ressaltou, mas ela também ela nos diz de uma dimensão da avaliação, né? O professor ou a professora podem usar o trabalho apontado numa sessão como essa para ele ter uma nota bimestral, trimestral. Só quem é ali do chão da sala de aula sabe o quanto isso é valioso, né? Porque a gente está ali na correria do dia a dia, ainda tendo que elaborar uma avaliação, um trabalho em dupla, em grupo. Então, você tem um material didático, né, rico, potencialmente, né, importante, que faça o aluno refletir questões como essas, e o professor poder mobilizar ali sua nota, né, sua avaliação processual, eu acho que é muito importante. Então, eu acho que eu estou trazendo ali também um olhar, né, dialogando diretamente com os docentes, assim, como é importante a gente ter um bom material didático que dialogue com as nossas preocupações, com o nosso cotidiano, com aquilo que de fato, né, a gente precisa ali para estar dentro de uma escola, né? Enfim, então acho que é importante chamar a atenção para isso também. Essas sessões têm essa dimensão. Perfeito. Falando nisso, né, essa sessão que o Keller destacou é bastante interessante, porque ela traz já esses diálogos, né, também. Talvez não só pensando na interdisciplinaridade, às vezes dentro da própria filosofia, ou numa ampliação, porque a gente está dialogando também na obra com diversos autores e autoras que não necessariamente são filósofos e filósofas de formação, né, mas que trazem reflexões filosóficas, né, textos de cunho filosófico, né? Então, o Falando Nisso, ele traz esses diálogos, às vezes, com outras perspectivas daquele próprio assunto ali que está sendo abordado, né, diferentes, ou algum aprofundamento, né, favorecendo, né, esse gancho que a Renata traz, né, dessas pequenas pílulas, assim, em cada capítulo, né, de possibilidades de você trazer esse trabalho interdisciplinar como um trabalho também colaborativo, né? Esse colabor que está ali também nos princípios, né, nos fundamentos do próprio livro, tanto para os estudantes, né, esse trabalho colaborativo em grupos, né, articulando os saberes que eles aprendem nas diferentes aulas, né? Não é só o fragmentado, acabou essa aula, é outro mundo, né? Agora é outro universo. Não, é a mesma turma, é a mesma sala, né? Enfim, por que não trazer essas questões também, né, para outra aula? E essa articulação que acontece para os estudantes na aprendizagem, né, e também para os docentes, né, esse trabalho colaborativo também entre as equipes, né, estimulando isso. Perfeito, perfeito. Gostei demais, assim, gostei mesmo. São duas sessões que eu achei que a forma, a integração. Vou recomeçar só para o professor aqui ficar claro, que eu estou pensando enquanto a gente tá bolando aqui. Quando a gente fala de integração, quando a gente fala sobre essa interdisciplinaridade, estamos conversando sobre a escola, estamos conversando sobre as disciplinas, mas quando você observa o livro, você vai ver que ele está conversando sobre cultura, está conversando sobre continentes, está conversando sobre integrar o dia a dia, está conversando sobre integrar num nível muito mais profundo do que a ideia de uma discussão de matérias. Claro que é importante, as disciplinas estão aqui, estão colocadas, mas é uma integração levada a um alto nível mesmo, assim. É um alto nível de integração. E que proporciona para o estudante também esse acesso cultural que eu achei muito bacana. Porque tá ali, você chega e você solta, né, um tweetzinho assim, fala, toma, tem essa possibilidade aqui, tem esse assunto aqui, tem essa possibilidade aqui, tem essa outra. Que nesse mundo da informação que a gente tem, é uma chance para o estudante se aprofundar, para o professor se aprofundar. Eu tenho certeza que vai ter um parágrafo, vai ter uma dessas caixas de apoio, né, do Falando Nisso, para ampliar, que você vai entrar na discussão e vai virar uma aula.
vai virar um conteúdo específico aquele assunto. Isso é muito legal, porque é um material que está muito vivo, muito vivo. E eu quero a atenção da galera que está acompanhando aqui a gente nesse momento, porque você pode ver esse material na íntegra. A gente está conversando sobre ele aqui, mas você pode, nesse momento não, porque a gente está conversando, né? Então, deixa ali do lado, abre uma aba do lado, acessa pelo celular, né? Porque aqui a gente está agora numa outra situação. Mas você pode entrar no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br, onde você vai acessar na íntegra o conteúdo para você ver todas as sessões, as possibilidades de aula, tudo que você precisa para entender mais desse material, você consegue por aqui. E eu quero ainda dizer um novo ponto, uma outra novidade, porque além de poder ver o livro, folhear ele digitalmente, dar uma olhada nas sessões, você também pode conversar com o livro. É isso mesmo. Por quê? Esse ano a Editora do Brasil lançou uma ferramenta de inteligência artificial no WhatsApp, chamada Pergunte ao Livro. Gente, tá no WhatsApp, não tem que entrar em outro site, não tem que baixar outro aplicativo, não tem. Tá no WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp, estamos no Brasil, tá lá o grupo da família, o grupo da escola, seu melhor amigo, os filhos, esposa, namorado, namorada e Pergunte ao Livro. Com esse número que você adiciona, que é o número 11 94219 7835, e eu repito, 11 94219 7835, manda uma mensagem lá, manda oi, lá no WhatsApp. Tá lá, oi, vai escrever, né? Pergunte ao livro, né? Converse com o livro, vai escrever ali. E você fala, quero falar sobre o livro de filosofia. Então, vai propor livro, vai propor material e você pode perguntar qualquer coisa. Só perguntar. Pergunta das atividades, pergunta das sessões, pergunta sobre como eu uso o material. Ah, quero adaptar uma atividade específica, pode perguntar também. Que competência que é abordada? Pode perguntar. Resumo da obra inteira, tem também. Resumo do capítulo, tem ali. São muitas opções de uso dessa ferramenta. É como se você conversasse realmente diretamente com o livro, com o material. É uma forma de você conhecer mais o material, entender um pouco mais. Pode perguntar como que eu posso trabalhar a atividade tal, em conversação com história, interdisciplinariamente com ciências, com biologia. Também te ajuda a ter esse norte. Então, é um material muito bacana e com essa ferramenta você pode entender outras possibilidades desse material também. Então, vai lá, dá uma olhadinha no Pergunte ao Livro. O número é 11 94219 7835, direto no WhatsApp, e você vai conversar com os nossos materiais, tá? E são todos os nossos livros aqui que estão disponíveis para você dar uma olhadinha. Vai lá, tal, é show de bola. Te garanto que vai ter uma visão, uma relação com o livro que vai te ajudar a fazer uma escolha muito mais consciente sobre o material que você vai trabalhar ao longo dos próximos anos aí, né? E voltando ao nosso papo aqui, voltando para a conversa, quero dizer que eu estou gostando muito de entender. A formação, para mim, ela é muito importante. Eu já estou com algumas ideias de como eu posso ter algumas aplicações práticas, né, desse material. E puxando para essa questão sobre a prática, quero pegar uma pergunta aqui para Renata. Renata, o novo ensino médio, ele reforçou bastante, continua a reforçar essa ideia dos itinerários formativos e dos projetos integradores, né? Que tem muito professor que ainda tem algumas dificuldades com esses temas ou como trabalhar. É uma questão ainda recente, a gente sabe que na educação as coisas têm seu tempo para trabalho, tem escolas, tem regiões que se adaptam muito mais rápido, tem algumas que demoram um pouquinho mais, faz parte do processo, né? Mas nós temos tanto a ideia dos itinerários formativos quanto a ideia dos projetos integradores. Quando eu falo sobre a coleção interação, como que ela pode auxiliar também esses percursos? E eu falo isso porque muitas vezes o professor que está lecionando alguma dessas disciplinas, né, ou alguma dessas áreas, né, de itinerários ou de projetos, ele pode ter alguma dificuldade para lidar com isso, né? É normal, são novidades que nós temos na educação. E como que a coleção ela pode me ajudar a contribuir com esses percursos e, de novo, sem perder a identidade do campo do saber, sabe? Porque nós tivemos essa questão no passado que o professor ele começa a se perguntar, né? Eu sou professor de quê mesmo? Dou aula de quê aqui? O que que eu estou fazendo aqui, né? E é a nossa formação, a gente tem esse cuidado com a nossa área. Então, como que a coleção, interação, ela contribui com itinerários, com projetos integradores e como ela mantém as características da disciplina, da área que ela trabalha também?
Keller, eu podia pensar essa sua questão, né, trazendo essa perspectiva, por exemplo, do que a gente aborda no material didático, né, que a gente não está pensando esse texto do livro didático numa dimensão só factual, né? Hoje em dia a gente começa a trabalhar uma perspectiva, né, da tipologia dos conteúdos, de você pensar que existem conteúdos que são factuais, que são conceituais, atitudinais e procedimentais. Então, dentro dessa lógica, né, que eu acho que permeia aí as nossas obras, eu acho que é muito interessante a gente pensar que a gente está muito bem afinado dentro de uma lógica disciplinar, conteudista, do que a gente entende classicamente como conteúdo factual, né, dos conceitos, mas quando a gente pensa também que o nosso livro trabalha nessa dimensão de trazer as pluralidades de saberes, né, pensar nessa diversidade que existe ali das culturas, né, desse olhar multicultural, então a gente não está agindo, né, sobre um único tipo de conteúdo, né? A gente está tratando isso de uma forma plural. E eu acho que isso é um bom caminho, um bom começo de caminho para a gente pensar na estruturação desses itinerários formativos, né? Porque eu acho que a gente está dando uma boa base para que surjam temas comuns, né? Que falem a partir dessa diversidade de conteúdos. E aí também ligando isso àquilo que eu falei no início, né? De pensar esses percursos formativos como esses pressupostos axiológicos, né? O que você quer entender? Você quer entender a história como algo único ou uma história plural? A filosofia como sendo algo único ou algo plural? Então, acho que isso aí abre caminho para possibilidades de você ter um estudante percorrendo esse itinerário formativo com muito mais base, né? Com muito mais base, com muito mais segurança. Os professores também que podem mobilizar isso no material didático também vão sentir segurança em preparar suas aulas. Eles entendem muito bem como operar sobre esse material, eles se reconhecem ali. Então, eu acho que é isso, assim, é uma obra pensada nesse cruzamento de possibilidades, né, que não está ali expressa naquela obra só conteúdos factuais ou apontamentos de autores e ideias, mas também numa dimensão das atitudes, dos valores, dos procedimentos, né? Então, acho que a gente poder usar isso como aliados, né, na construção desses processos formativos, desses itinerários, eu acho que é muito importante. A gente está falando, acho que, de uma coisa só, né? A gente está falando de uma grande base que estrutura para qualquer um desses caminhos, né? Então, a gente reforçando a ideia de que a gente está se aliando aí aos pressupostos também axiológicos, né? Para a gente poder construir aí essa base. Perfeito, perfeito. Acho que só o ponto de ter um. Pode ser um ponto de partida, pode ser um ponto de auxílio, mas só o fato de a gente ter um ponto que tá dentro da nossa área, né? Que nós conseguimos compreender, que a gente se sente seguro, como você mesmo falou, Renata, já é algo que professor no dia a dia vai valorizar demais, no ponto prático mesmo, algo que a gente fica seguro para trabalhar, que a gente fica seguro para lidar e que está dentro do currículo, dentro dos conteúdos, que é pensado, que foi bem construído. Isso é um ponto mesmo assim de muito, muito valor mesmo. Eu gostaria de te ouvir também, Joana, se você tiver alguma contribuição também sobre como que a coleção Interação ela trabalha tanto com a questão dos itinerários formativos, dos projetos integradores também, como que ela faz essa conversa? Esse ponto é bem importante de destacar, né? Porque, especialmente nesse PNLD, nessa edição, a escolha está sendo feita por coleção, né? É. Então, essa importância da ênfase no diálogo, né? Já está, acho que desde esse momento da escolha, convidando, né, as equipes a esse diálogo, né? E na medida que essa reforma do ensino médio, enfim, a partir da lei do ano passado, de 2023, que trouxe, né, uma consolidação com maior tempo da formação geral, com maior carga horária para a formação geral, o que fortalece, né, esse primeiro momento da formação, até mesmo porque estão ali os estudantes entrando em contato pela primeira vez, muitas vezes, com uma série de disciplinas, né, como a filosofia, como a sociologia, como a física, né, como a química, enfim. Então, essa formação, como a Renata salientou, né, consolidada, também auxilia, né, a própria trajetória, né, do estudante, depois, no momento dos itinerários formativos, né,
ou melhor, né, não que eles não existam, mas com uma maior carga horária, né, dos itinerários formativos, enfim, assim como também auxiliam essa docente que vai assumir também uma série de disciplinas dentro desses itinerários formativos, né. Essas disciplinas a gente sabe, né, cada rede tem a sua liberdade de construir, mas elas em geral estão trazendo para dentro, né, certos temas da vida, né, certos temas. Então, na medida que as obras, que os livros trazem a vida, né, para essa discussão na sala de aula, a vida dos adolescentes, né, os afetos, a juventude, né, a vida, essa relação entre as gerações, né, a relação com a tecnologia, a relação com o meio ambiente, né, com os territórios, né, enfim, tem também os temas contemporâneos transversais, né, e esses projetos integradores, né, a obra de filosofia, ela é toda estruturada a partir desse convite aos questionamentos, né, aos problemas, né, que nos convidam a refletir e a buscar possíveis ações práticas, né, e comportamentais, enfim, para agir no mundo, né, e sabendo que esse mundo é fruto, né, dessas interações históricas, geográficas, né, enfim, sociais, né. Então, a partir dessa estruturação dos temas e problemas, né, mais ainda, essas partes dos projetos integradores, dos temas transversais, vão caminhando, né, dentro das obras e se tornando até mais cotidiano, né, para o trabalho docente na sala de aula. Perfeito, perfeito. Lier, gostaria de acrescentar alguma coisa também nessa questão, sobre como que a gente consegue dialogar, conversar com essas disciplinas sem perder as nossas características de filosofia ou, né, de outras disciplinas? Tá mutado no botãozinho? Isso. Oi, Keller, claro que sim. Né? Eu acho que a gente parte de uma base muito interessante, que é pensar o seguinte: não existe interdisciplinaridade sem disciplinaridade. Né? É necessário que nós, enquanto professores, tenhamos muito claro, não é, qual é o nosso lugar dentro desse espaço tão privilegiado que é a escola. E, a partir daí, nós possamos integrar práticas, vivências e saberes com aqueles que coexistem nesse espaço conosco. Né? Tanto do ponto de vista dos colegas, né, os professores das mais diversas disciplinas, e, evidentemente, também os estudantes. Acho que a Joana falou uma coisa que é muito interessante. Né? Existem, claro, limites, fronteiras, que de alguma forma demarcam o que é a filosofia, o que é a história, o que é a sociologia, o que é a geografia. Né? Mas nós temos que lembrar que nós estamos num espaço único, singular, que é a escola, que é um espaço de construção, de formação, de conhecimentos, mas também de valores, né? Também de princípios, né? Também de uma dimensão de cidadania. Né? E quando a gente olha, né, para essa perspectiva de uma integração entre a filosofia e a história, eu acho que a gente vai ter oportunidade ainda de falar um pouco mais sobre isso nessa nossa live, nesse nosso encontro, mas é entender o seguinte, que no ensino básico, né, há uma exigência de abordagens criativas e de metodologias, né, que conectem conceitos abstratos a contextos sociais e históricos concretos. Né? E eu acredito que eu posso exemplificar isso daqui a pouco, mas que algumas das estratégias mais eficazes para essa interdisciplinaridade é exatamente essa integração de práticas, vivências e saberes. Perfeito, perfeito. Acho que a gente pode puxar um pouquinho então sobre essas práticas de vivências, como que a gente pode desenvolver um pouquinho mais, porque casa muito também com o que a Joana puxou, de que a ideia é discutir parte da vida, né? Trazer parte do cotidiano, dos afetos, das coisas que são cotidianas, das coisas que são vivências dos estudantes, para discussão, para compreender todo o processo do pensamento crítico passa por esse processo, por esse olhar, por essa atenção, e é parte da função que está sendo esperada da escola, justamente, que tem esse olhar para com a vida, né? Para com o dia a dia, para com a cultura, para com o conhecimento histórico que nós temos, né? Para tudo aquilo que faz parte da vivência humana, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar. Então, Lier, vou puxar você novamente para me ajudar a entender um pouquinho mais. Compartilha comigo um pouco sobre esses exemplos mais puxados para o cotidiano, porque é prático, de como que a filosofia pode ser trabalhada de forma interdisciplinar, se tiver alguma atividade, algo que vocês recomendam,
E pensando no dia a dia da escola pública, na atuação do professor, né, que a gente sabe que quando nós propomos atividades ou quando a gente pensa em algo para a escola pública brasileira, você está falando de todos os cenários possíveis, né, inclusive como autores é sempre um desafio, eu tenho certeza, você pensar que: "Olha, estamos escrevendo para todo mundo", né, o Brasil é gigantesco, de do ponto de cá ao ponto de lá, para cima, para baixo, para quem tem muito, para quem não tem tanto, né, para quem está no meio termo. Então, quando a gente pensa sobre atividades práticas ou abordagens para o dia a dia da escola pública, na atuação do professor e que fazem essa conexão, que fazem essa ligação interdisciplinar. Que tipo de conselho a gente tem? E eu gostaria de ouvir todo mundo, mas pode começar, Lia, por favor. Olha, Keller, a coleção Interação, eu acho que o próprio nome, né, já traduz um pouco do espírito do conjunto das obras que a Verdade. constituem. Né? Ela está ligada nessa, ela está plasmada nessa perspectiva, né, de um diálogo, de uma troca, né, de uma coisa que é inter, que é multi, que é trans, né, ao mesmo tempo. E nós temos ali uma série de sessões, tanto no livro de filosofia quanto no livro de história. Né? Eu gosto muito de uma sessão que a gente não falou nela ainda, que é a perfil. Você imagina, por exemplo, uma personagem como Lélia Gonzalez, né, que é uma personagem que você vai puxar na literatura, que você vai puxar na sociologia, que você vai puxar na história, que você vai puxar na sociologia, enfim, né, em praticamente todas as áreas da educação básica, a Lélia Gonzalez tem alguma coisa significativa para dizer. Mas, assim, respondendo muito pontual e pragmaticamente a tua pergunta, a gente também vai encontrar nessas obras da coleção Interação, né, uma série de propostas e abordagens para que isso possa ser feito. Eu vou dar alguns exemplos aqui, que não necessariamente estão plasmados nas obras, mas que dialogam com aquilo que está presente em cada uma dessas obras. Vamos imaginar que nós nos coloquemos, Keller, a seguinte questão: é possível haver justiça sem liberdade? Para eu discutir, por exemplo, uma questão como essa, eu poderia mobilizar diferentes conceitos, né, que estão presentes na filosofia, na história e na sociologia, por exemplo. O conceito de justiça, que vai dialogar, por exemplo, com as teorias clássicas de Platão e Aristóteles e vai dialogar, por exemplo, com as teorias contemporâneas de John Rawls. Não é que na história, por exemplo, vai nos permitir pegar o Código de Hammurabi ou as constituições contemporâneas, né, dos Estados nacionais, como, por exemplo, a Constituição Brasileira de 1988, hoje em vigor. Quando eu vou discutir liberdade, eu posso discutir a liberdade dentro de uma perspectiva crítica ao determinismo e posso usar, por exemplo, um autor como Sartre para nós pensarmos a questão da liberdade, conectando, por exemplo, né, na perspectiva histórica, com os regimes, né, autoritários que vigiram, por exemplo, muito particularmente ao longo do século XX, mas que ainda hoje, infelizmente, continuam a existir. Quando eu vou pensar, por exemplo, na filosofia política, né, eu posso ir, por exemplo, de Maquiavel a Foucault, para pensar no contexto histórico, por exemplo, questões como colonização ou descolonização, revoluções e contra-revoluções. Tudo isso, né, são instrumentais mobilizáveis para que a gente possa discutir dentro e fora das disciplinas, né, portanto, disciplinarmente ou interdisciplinarmente, né, essa possibilidade de ter justiça com ou sem liberdade. Né? Eu posso usar, por exemplo, um outro recurso, né, que não é esse primeiro que nós estamos aqui, né, focando, que é a análise temática, mas eu posso olhar, por exemplo, uma linha do tempo histórico-filosófica. Né? Eu posso pensar, por exemplo, né, os autores do século XVIII, o Iluminismo, Rousseau, Voltaire, por exemplo, com eventos concretos como a Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira. Eu posso pensar, por exemplo, no século XIX, autores seminais como Marx, Engels, com a perspectiva, por exemplo, da Revolução Industrial e do movimento operário. Eu posso trabalhar, Keller, uma perspectiva da análise de fontes históricas e filosóficas, usando textos históricos e filosóficos, adaptados ou não, com documentos históricos, para comparar ideias e realidades. Eu posso, por exemplo, ler um trecho do Contrato Social de Rousseau e contrastar, por exemplo, com as declarações da Revolução Francesa, ou pelo menos com o lema da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. Eu posso pegar, por exemplo, questões muito interessantes, como filmes, como peças literárias ou até obras artísticas,
que vão misturar, por exemplo, a reflexão filosófica com o contexto histórico concreto, né, na qual essas obras foram produzidas. Você imagina, por exemplo, um filme como Capitães de Areia, né, que vai nos permitir, por exemplo, né, pensar a questão da infância, das desigualdades, né, num contexto filosófico de justiça social, né, no âmbito da história brasileira, principalmente no contexto do regime da Era Vargas. Eu posso pensar, para finalizar, que eu não quero me alongar, eu posso pensar, por exemplo, em projetos investigativos, né, que trabalhem, por exemplo, com a proposição de pesquisas, né, algo que está candente na coleção Interação, que vão exigir a articulação entre conceitos filosóficos, né, entre territorialidades geográficas, entre fatos históricos e realidades sociais, né, pensando, por exemplo, por que o racismo persiste, por exemplo, após a abolição, né, e o que dizem, por exemplo, filósofos como Fanon, Franz Fanon. Né? Eu posso pensar, inclusive, na realização de atividades práticas, como podcasts, como pequenos vídeos, né, onde os próprios alunos vão explicar essas conexões. Então, Keller, objetivamente, existem muitas possibilidades, né? E, assim, as nossas práticas pedagógicas, eu estou há 30 anos na escola básica, né? Então, as nossas práticas pedagógicas, elas se refletem na composição dos nossos livros. Por que é muito legal, Keller, você ter o livro para a escola básica feito por autores da escola básica? Porque nós, professores da escola básica, seja nas redes públicas ou privadas, seja no norte ou no sul do Brasil, nós compartilhamos, né, realidades análogas, nós compartilhamos problemas análogos. E uma coisa muito legal dessas nossas obras, né, que são escritas por professores, né, com ampla vivência na escola básica, é que elas trazem essas soluções que nós já tivemos a oportunidade de vivenciar, de experimentar, para dentro do livro didático, auxiliando estudantes e professores a encontrar também alternativas razoáveis para as questões que se colocam, para os problemas e desafios que se apresentam a eles todos os dias, Keller, todos os dias da sala de aula. Perfeito, perfeito. E é muito visível essa postura quando você folheia o material. Inclusive, pessoas que estão acompanhando a gente aqui, por favor, tá lá no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br, inteirinho para você dar uma olhadinha, porque tá muito disso colocado. Você consegue observar, fora a liberdade que você como professor tem para utilizar fragmentos, utilizar na íntegra, pegar essa parte, utilizar só uma imagem, pegar a imagem da página tal, a imagem da página tal e conversar e dialogar, porque diversos desses elementos que o Lier colocou tão bem, eles estão disponíveis na obra, inclusive. Você tem lá fragmentos, discussões, ideias, propostas, perguntas, como que o Enem, tem uma sessão que é de olho no Enem, se eu não me engano o nome, como que o Enem aborda aquele conteúdo especificamente, que então você já tem aquele conteúdo que, né, bate no Enem de vez em quando, tá lá de sempre em sempre, tá lá discutido para o estudante ter acesso também. Então tem muito conteúdo que eu acho que é legal para esse ponto de vista prática. E eu quero ouvir você também, Joana. Me ajuda a entender um pouquinho mais sobre as possibilidades práticas de sala de aula que eu consigo ter acesso utilizando o material interação. Então, queria puxar aqui alguns exemplos, né, da obra de Filosofia, Confluências e Perspectivas, que traz alguns temas, por exemplo, clássicos da filosofia, né, como a relação com o tempo, com o espaço, né, que, né, como o Lie trouxe, pode parecer uma discussão extremamente abstrata, né, mas, ao mesmo tempo, segundo Kant, determinante, né, como forma aí da sensibilidade humana, como forma da gente conhecer e se relacionar com tudo ao nosso redor, o que já traz aí esse atravessamento, né, com história, com geografia, né? E por que não trazer isso também para o concreto a partir de outras discussões, né, de outros autores e pensar que território é esse, né, que eu habito no espaço, né? Que território é esse, docente, estudante, escola, né? Que essa escola habita, né? É uma escola que está dentro de uma favela, é uma escola que está numa área rural, né? A gente tem um público de estudantes e docentes dentro, por exemplo, de uma comunidade quilombola, né? Então, essa discussão que é a partir, né, do tempo, do espaço, territorialidades, temporalidades, né? Que relação é essa que a gente tem com o tempo, né? E aí o convite, que relação é essa que a gente tem com o tempo na aceleração das tecnologias, né, e das mídias e das redes sociais o tempo todo, o diálogo que a gente pode fazer, por exemplo, com Milton Santos, né?
também no tempo, né? Não só no espaço, né? E também pensar nessa relação com o tempo, quando, por exemplo, Ailton Krenak nos faz um convite, né, a pensar que o futuro é ancestral, né? Então, que relação é essa com uma ancestralidade que está viva e que está viva num futuro, né? Então, a possibilidade de pensar o tempo, o espaço, o futuro, as tecnologias, né, o hoje, os territórios, né? Integrando, né, os saberes através dessa interdisciplinaridade que vai quase que brotando na medida que a gente vai pesquisando, investigando um pouco mais, né, os conceitos, né, as temáticas, os problemas, as questões que nos atravessam. Perfeito, perfeito. Muito obrigado por isso, porque demonstra novamente as múltiplas possibilidades e como a gente passa do dia a dia mesmo, né? A gente vai construindo isso a partir do dia a dia, da vivência do estudante, da nossa percepção, que é esse ponto do professor que também é coautor da obra em alguma instância, porque quem está utilizando no dia a dia acaba sendo a gente, né? Que somos professores, que estamos ali no cotidiano e utilizando um material que é tão rico e um apoio tão bom. É realmente um companheiro. Renata, gostaria de ouvir você também. Então, tentando dialogar com o Lier e com a Joana, né, acho que eles falaram já bastante coisa sobre isso, assim, acho que eu iria só mesmo complementar. Eu acho que existe assim uma preocupação de nós professores, assim, e até como autores, de ajudar muito a esse docente, assim, como de fato a gente pode ver possibilidades interdisciplinares, né? Como de fato a gente pode trabalhar um determinado conteúdo, sabe? Aquela coisa de dar a mão para o professor, sabe? Vamos junto. Então, isso é muito claro no nosso material didático, né? Assim, aí me chama a atenção, aí como algum exemplo, né? Você fala, dê algum exemplo, eu acho que eu me remeto até um pouco, né? O Lier e Joana falaram do livro de filosofia, e aí eu pensando também no livro de história, dialogando com o livro de filosofia, né? A gente tem, por exemplo, no livro de história, algo que é importante para combater as fake news, por exemplo, que é o combate pela história, né? Onde a gente traz questões do cotidiano, né? Do que está posto aí, das fake news, e aí a gente vai e desconstrói esse olhar, né, da fake news com dados históricos, com autores, assim. Então, acho que isso aí é um serviço importante que a gente tem para contribuir aí para a sociedade, né? Para a gente tentar combater esse fenômeno aí que está posto no nosso tempo, da extrema-direita, dessa pós-verdade, dessa... então, acho que isso também pode abrir margem para trabalhos interdisciplinares, né? Da gente tentar pensar e discutir uma ideia que está colocada, né? Mas como a filosofia vê essa ideia, né? Como a história vê, quer dizer, a gente desconstruir essa notícia falsa ali, né? essa ideia falsa com as possibilidades das áreas, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante que a gente traz no livro é essa dimensão também de você pensar que o aluno precisa construir seus materiais de estudo, né? Então, acho que a filosofia, a história, elas podem contribuir para que os estudantes sejam autônomos para ele acessar esse conhecimento, né? Então, assim, pensar em fichas de estudo, como é que constrói. Então, o que eu estou querendo trazer é que a gente vai no miúdo, sabe? A gente vai ali dando a mão para o professor e vamos junto, a gente está pensando junto com você, porque isso eram questões que estavam colocadas nas nossas salas de aula durante anos. Eram dificuldades nossas, então a gente está querendo, de alguma forma, poder trazer, né? E uma atividade que eu acho que é importante, né, quando Joana e Lia falavam, né, que tá colocado também no material de história, que eu acho que poderia perfeitamente estar no material comum, né, num trabalho interdisciplinar, que a gente tem uma ideia de uma escola em movimento, né, uma das sessões, e pensar que a gente estabelece um texto ali contemporâneo para que o professor e a professora possam olhar aquele texto, né, por exemplo, um texto, sei lá, da revista, da BBC, e aí a gente vai, por exemplo, problematizar essa questão de como é a origem, né, dos seres humanos, né? Pensar que a gente não tem que pensar mais, né, a partir dos novos estudos, de uma árvore da vida, mas assim pensar na perspectiva rizomática, né? Dessa pluralidade, dessa coisa multirregional, dessa formação. E aí é interessante porque os nossos materiais didáticos eles dão um passo a passo mesmo, sabe? Assim, eu também convido os professores e professoras que estão nos ouvindo a olhar esse material, porque ele é feito com muito amor, com muito carinho, sabe? Então a gente pensa assim, poxa, vamos ler etapa 1, vamos ler o texto, etapa 2, né? Vamos pegar essa ideia do texto e vamos tentar pensar de uma forma diferente. Aí você pode usar a contribuição da filosofia, da geografia. Então,
E aí, numa última etapa, assim, pensar, vamos à ação. Porque eu acho que a gente no ensino médio, né, nós professores e professoras do ensino médio, a gente tem que se preocupar com essa ideia de um estudante que está se forjando como alguém que vai intervir na sociedade. Né? Acho que o Enem cobra na sua redação também essa postura de intervenção. Então, é muito importante que nos nossos trabalhos, né, nas nossas propostas interdisciplinares, a gente pense, né, em etapas de pensar, não, vamos ler o texto, vamos ver o que está sendo problematizado aqui, né? Como é que a gente desconstrói essa ideia que está aqui a partir da filosofia, da história e da sociologia, e vamos à ação, né? E aí é interessante essa ação que a gente propõe, assim, vamos pensar numa atividade cultural na escola, debatendo esses temas e construindo coletivamente uma videira da vida, né? Não é mais uma árvore da vida, mas uma videira da vida. Quer dizer, olha quantos elementos podem fazer parte desse projeto numa escola. Pode estar artes, pode estar a literatura, pode estar a geografia, a sociologia, a filosofia. Então, assim, muito concretamente, né, isso tá no material didático, porque a gente teve muito essa preocupação, né, de pensar nessa interdisciplinaridade, mas do ponto de vista prático. Vamos agir. Então, o professor vai se reconhecer e vai ver ali possibilidades reais de trabalhar, sabe? Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensar também, que é uma coisa importante que a gente não falou, acho que o Keller mencionou, que as nossas disciplinas, elas também estão dialogando com a redação, que vale muito para esse aluno, né, do ensino médio. Então, assim, a gente tem uma parte no livro de história, que é o De Olho no Enem também, né, assim, de pensar como a gente consegue convidar o estudante, a partir daquele determinada unidade, a pensar num parágrafo histórico que dialogue com aquilo ali, né? Porque ele vai precisar disso aí na sua redação do Enem. A gente não está entrando necessariamente na área das linguagens, mas a gente está dando o subsídio da nossa disciplina para que esse aluno possa amanhã ou depois fazer uma boa redação do Enem, que vale muito nesse processo dele, né, de formação e depois de conquistar a entrada e a vaga na universidade. Então, eu acho que está, né, essa questão interdisciplinar, esses exemplos estão perpassando, né, por todas as obras, enfim, eu acho que a gente tem muitas contribuições aí para dar. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado por esse papo, muito obrigado por essa formação. Tenho certeza que os professores que estão nos assistindo aqui, e eu sei que tem professor de diversas disciplinas e faz parte da ideia, afinal, estamos conversando aqui sobre interdisciplinaridade também, sobre esse diálogo, essa construção conjunta. Tenho certeza que os professores que estão aqui vão sair com novas ideias, novas possibilidades. E, gente, o livro está disponível para você dar uma olhadinha. Então, vai lá, entende, compreende, se relaciona. E lembre-se, em breve teremos a escolha desse parceiro que vai acompanhar vocês no dia a dia aí, né, por anos a fio. Então é importante que seja feita com muita consciência, com muito domínio, né, com muita esperança no futuro que a gente quer construir, que a gente está trabalhando para ter. Isso eu acho que é muito importante ter isso como norte. Já estamos avançados no nosso horário aqui. Acabo de dar uma olhadinha, mas não podemos terminar esse programa sem que vocês, meus queridos convidados, né, os grandes mestres que estão aqui conversando conosco, nos oferecendo essa class, na nossa masterclass, se direcionem diretamente aos professores. Então, um minutinho aqui para você falar diretamente com quem está acompanhando a gente. E para começar, fique à vontade, Joana, por favor. Então, fazer esse convite, né, aos professores e professoras para conhecerem mais a coleção Interação, para trazerem as outras equipes para esse diálogo nesse momento da escolha. Queria ressaltar, né, dentro do livro de filosofia, Confluências e Perspectivas, a presença da diversidade de saberes, de uma série de filósofas mulheres, né, de filósofos e filósofas orientais, latino-americanos, brasileiros, africanos, né, de diferentes tradições, né, tensionando e deslocando essa geografia de saberes que não está mais apenas, né, dentro da Europa, enfim, centrada ao norte, e todo esse convite, né, para a gente pensar o nosso cotidiano, uma interdisciplinaridade que pode ir além das próprias disciplinas e ocupar os espaços, né, da própria escola. Então, pensar também a alimentação, pensar também essa convivência, né? E trazer também esses outros setores, né, da escola para dialogar. Então, fica aí esse convite, uma alegria essa masterclass, poder trazer mais esse diálogo aí com outros
parceiros super queridos da história, da sociologia, Liê, Renata, obrigada aí por essa oportunidade, Keller. E deixo aqui o meu abraço para a gente continuar junto aí no cotidiano, né? O livro ali debaixo do braço, ajudando professores e também alunos, e sendo um livro, né, presente depois dentro das salas, não só das aulas, mas também das salas de cada casa, né? Que é o livro que fica aí nos 3 anos, e depois é um livro que pode agregar também à biblioteca de cada casa aí, de cada lugarzinho aí do Brasil, ter aí um livro de filosofia. É uma alegria estar aqui. Perfeito, perfeito. Lier, fique à vontade. Além de agradecer, Keller, a Editora do Brasil, por organizar esse evento, a você pela condução, a Joana e a Renata pela parceria, interlocução para lá de qualificada. Eu aprendi coisa para caramba. Quero me direcionar, como você solicitou, ao professor, né? A esse colega que divide conosco as salas de aulas do Brasil, né? E que divide conosco também as alegrias, as angústias que existem, né, naturalmente no espaço escolar. Eu acho que o livro didático, né, ele é um instrumento de formação e é um instrumento de transformação, seja de vidas, seja das realidades. Portanto, eu queria destacar uma seção, né, que está presente no livro de filosofia, mas que tem, né, as suas repercussões nos demais livros da coleção Interação, que é a seção Pesquisa e Ação. Exatamente nesse momento em que, a partir da apropriação e da produção de um conhecimento disciplinar e interdisciplinar, a gente convida a garotada a meter a mão na massa e produzir, por exemplo, um podcast, um mural, um jornal, uma exposição, não é? Trabalhar com tecnologias, inteligência artificial, né, produzindo entrevistas, né, uma série de produtos, dentre os quais, quem sabe, um novo Brasil, uma nova realidade social, mais plural, mais democrática, mais inclusiva, mais libertária, em favor de todos e de cada um de nós. Pesquisa e ação. Conhecer para transformar. Perfeito, muito obrigado. Renata? Então, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, Keller, Liê, Joana. É uma alegria conversar com professores, falando para professores e professoras. Eu costumo dizer, assim, eu trabalhei muitos anos, né, a maior parte da minha vida na educação básica, e agora na universidade, formando professores de história. Dizer que nós, professores e professoras, a gente tem uma espécie de solidão epistemológica quando a gente está em sala de aula, né? A gente às vezes não vê muita ligação naquilo que a gente aprendeu na universidade, né? Diante daquilo que a tarefa que a gente tem ali de ensinar, né? As diferenças às vezes muito fortes entre o saber acadêmico e o saber escolar. Então, poder conversar, né? Trazer essas questões do nosso cotidiano, as possibilidades de interação, de diálogo, é um prazer enorme, né? Porque eu acho que aplaca um pouco, né, essa brincadeira que eu faço, né, e chamo de uma solidão epistemológica. Então, é como se a gente pudesse viver aqui uma solidão compartilhada, né, de pensar problemas que fazem parte de várias salas de aula aí por todo o Brasil, e que a gente pode aqui, de alguma forma, contribuir, trazer aí alguma ideia, um diálogo, um debate. Eu acho que isso é muito importante, a gente se fortalecer nesse lugar, né, que eu acho que é uma coisa que eu defendo, de professores que são reflexivos sobre as suas ações docentes, né? Então, assim, nós professores hoje a gente sabe que nós somos profissionais intelectuais que produzimos um saber específico, né? E aí o material didático, como o Lia falou, vem nessa direção de contribuir para esse processo que é um processo criativo de construção de saberes no nosso cotidiano. E você ter um material didático preocupado, né, que dialoga de verdade com as dificuldades, né, com as necessidades desse professor, é muito importante. Então, assim, eu quero falar da certeza, né, que esse professor e professora que estão nos ouvindo, de que esse material foi preparado com muito carinho e que ele é fruto, né, não só da nossa experiência cotidiana em sala de aula, mas também das nossas reflexões ao longo de toda uma vida, né? Então, assim, é um prazer estar aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
Perfeito, perfeito. Gente, muito obrigado, viu, por essa conversa. Aprendi muito, tem muita coisa para desenvolver e eu gosto muito desse papo que a Editora do Brasil está disponibilizando pra gente, porque nós saímos daqui com um gás, sabe? A gente fala assim, nossa, né? Dá uma carregada nas possibilidades, dá uma carregada nos sonhos, porque a gente sabe que é difícil, ninguém aqui disse que não é. E é justamente por saber que a gente constrói materiais que podem te ajudar, podem aliviar, podem trabalhar, que ajuda a construir, que te dá nortes para situações diversas, porque essa é a ideia. Lembrando que são todos mestres aqui, exceto por mim, né? Que estou aqui só para apresentar, para trocar uma ideia. Mas a galera manja muito e tá aqui para ajudar demais. Muito obrigado, gente. Obrigado, Renata. Obrigado, Lier. Muito obrigado, Joana. Foi show de bola esse bate-papo e eu vou me direcionar agora diretamente para quem está acompanhando a gente, que são os nossos queridos professores, professoras, coordenadores, estudantes. Eu sei que tem estudante assistindo. Seja muito bem-vindo, cola conosco porque é bom mesmo, tá? Tem alguns recadinhos, porque a gente chegou no fim dessa masterclass e tem algumas coisas muito importantes que precisam ser ditas para todos vocês. Primeiro recado, para quem se inscreveu pela página de cadastro, fez certo, é assim mesmo. Por quê? Vai chegar para você, chegará em breve o certificado pro e-mail que foi cadastrado, tá? Cadastrou e-mail lá, é nesse que vem o certificado. E, gente, vamos imprimir, vamos colocar na nossa pastinha de certificado, porque é uma aula, é algo que nós gostamos muito, o professor se orgulha muito das formações que tem, então imprime, coloca, porque é muito bacana. O segundo recado é, gostou do papo? Tenho certeza que sim. Então acesse o site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br e eu repito, pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br para que você possa dar uma olhada na íntegra no livro Interação Filosofia, Confluências e Perspectivas. E quem sabe não é essa obra que vai te acompanhar pelos próximos 4 anos, 3 anos, te ajudando, né, te direcionando quando precisa e você construindo essa obra junto com os autores e os seus estudantes também. Então, cola com a gente que vale a pena. E não se esqueça de seguir a Editora do Brasil nas redes sociais, para que você saiba mais sobre as próximas masterclasses, sobre as programações, sobre as próximas bate-papos que a gente vai ter, nossas próximas aulas. Então, acompanha lá, segue a Editora do Brasil e manda. Achou uma aula interessante? Olha, essa daqui é legal. Vou mandar pro meu colega, vou mandar no grupo da escola, vou mandar aqui pro pessoal. Porque é um conteúdo importante e, gente, alivia muito conversar com os colegas e saber sobre outras possibilidades para nossa realidade de sala de aula, tá bom? Falo isso também como professor e que já fiz a minha escolha, com certeza. No mais, boa noite para todos vocês, até a próxima e boas aulas. Você conhece o Pergunte ao Livro? Uma inteligência artificial via WhatsApp exclusiva para professores, criada para analisar e esclarecer dúvidas sobre os livros didáticos da coleção Interação da Editora do Brasil, aprovados no PNLD 2026, Ensino Médio. Como acessar e utilizar o Pergunte ao Livro? Acesse o site da Editora do Brasil, clique em Pergunte ao Livro no menu superior, escaneie o QR Code ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo número indicado. A partir daí, você pode interagir com o assistente virtual fazendo as perguntas que você desejar. Quais os benefícios do Pergunte ao Livro? Você economiza tempo ao obter respostas rápidas e precisas sobre as obras. Acesse a ferramenta diretamente pelo WhatsApp sem a necessidade de downloads adicionais. E ainda tem acesso às informações detalhadas sobre cada livro da coleção Interação da Editora do Brasil. Aproveite essa ferramenta durante todo o período de avaliação para fazer escolhas alinhadas às suas necessidades pedagógicas. Editora do Brasil, transformando o país pela educação.